Como eu comentei com vocês, esse aqui é o nosso segundo evento, né, do ano aqui de 2021 da Seção São Paulo. O tema vai ser encontro com especialistas sobre Cloud Edge Computing, né, realidade ou futuro na sua indústria. A palestra ela vai ser feita pelo Cláudio Makarovski, né, mas um pouquinho assim, antes de começar, eu vou fazer uma abertura aqui do evento, tá? Deixa eu só ver. Ando aqui. Então aqui, né, acabei não mostrando o slide, mas é o Cláudio e eu fazendo a abertura. Antes de mais nada, né, queria comentar um tema com vocês. Nos momentos atuais que vivemos, né, de pandemia, a gente tem que se proteger, né, se possível, ficar em casa, para quem não puder se resguardar, porque assim, como todos os meios, dentro do nosso meio também tivemos perdas, né, e uma das que a gente sentiu muito dentro da sessão e dentro da ISA, foi o Roberto Magalhães, né? Creio que muitos de vocês tiveram contato com o Roberto ao longo dos anos aí, em ISA, em outras atividades, né? Eu, particularmente, tive muito contato aqui na Seção São Paulo. O Roberto, há mais de 30 anos aí trabalhando como voluntário na sessão, né? Foi uma perda muito sentida por nós. Então, é uma situação muito séria e, se possível, é importante a gente poder se proteger nesse momento, né? E, além disso, hoje eu não sabia, é o Dia Mundial da Saúde, tá? Então, tanto física quanto mental, vamos fazer o possível para que a gente possa se proteger nesse momento, tá? Falando um pouquinho, né, da apresentação em si, né? Eu vou falar um pouquinho, assim, do tema. Então, no passado, né, quando a gente tinha um pouco mais para trás, a gente tinha sistemas muito standalone, né, muito isolados, com os controladores em campo, os módulos de I/O, uma comunicação direta com o sistema SCADA, né? Vários sistemas isolados. Segundo momento, a gente começou a ter a possibilidade de integrar esses sistemas em redes, né? Os controladores e as estações. A gente também passou a ter a possibilidade de fazer troca de dados entre controladores, né? Entre áreas, intertravamentos, etc. E também a gente passou a ter a possibilidade de utilização de redes industriais, né? Então já tivemos uma evolução. E aí, um pouquinho mais adiante, além disso tudo que passou, a gente passou a ter novas funcionalidades, como historiadores, sistemas de gestão de ativos, né? Então, com o passar do tempo, as coisas foram evoluindo e a capacidade também, tanto os custos foram diminuindo, quanto a capacidade de processamento e armazenamento foi aumentando, né? Então, vamos assim, numa cadeia de evolução, passamos de um processamento individual isolado para uma rede, para um compartilhamento e gestão. Aí sim passamos a tecnologias habilitadoras como virtualização, o cloud, fog e edge. Então eu vou falar muito rapidamente aqui desses temas e o Cláudio vai abordar mais no detalhe, tá? O cloud, o que seria o cloud em linhas bem gerais, né? O cloud seria a parte de processamento, armazenamento, compartilhamento e gestão de dados. Esse é o principal foco. Ele utiliza como meio a internet, né? E ele pode ser fornecido através de serviços, toda a infraestrutura, plataforma e software, né? Então, você pode ter infraestrutura as a service, plataforma e software as a service. Isso através da contratação sob demanda, pelo uso, através de uma configuração que você mesmo faz do que você está querendo fazer a utilização e de forma automatizada. Do ponto de vista de as nuvens públicas que a gente fala, né, as mais conhecidas são Azure, o AWS e Google. Mas também, ao longo do tempo, foram surgindo nos nossos mercados as nuvens relacionadas aos ambientes industriais, né? Então, as mais conhecidas são a MindSphere e a Predix. O Maca vai falar um pouquinho mais disso lá na frente, mas aqui em linhas gerais um pouco sobre cloud. Só que o que acontece? Nem sempre a gente vai poder utilizar o cloud. Por quê? Porque muitas vezes vai ser necessário um processamento de dados mais próximo dos dispositivos de campo, né? E isso pode acontecer tanto no próprio dispositivo quanto em algum controlador local. Qual que é por que é buscado esse tipo de solução de computação de borda, né? Isso é necessário por conta da latência, né? Então a latência não é possível muitas vezes você processar os dados na nuvem para depois mandar um comando e aí sim atuar em tempo real. Tem também a questão de tempo de processamento e resposta e a questão de segurança de dados. Aqui é um exemplo que eu utilizei da FLIR, né? Basicamente seria um processamento de imagens, né? Uma coisa que tem que ser muito rápida para te dar uma resposta rápida e correta.
Através do cloud, você teria um tempo de latência, um tempo de processamento maior, que acabaria levando a uma tomada de decisão não tão rápida quanto uma aplicação dessa precisa, né? Necessita. Outras aplicações típicas, por exemplo, carros autônomos que precisam ter uma tomada de decisão muito rápida, não é possível você fazer isso na nuvem e depois retomar com comando para tempo real, né? E aí também surgiu um tema que foi criado pela Cisco, em meados dos anos 2010, foi por volta de 2014, o Fog Computing, né? Qual que é a ideia do Fog? O Fog ele vai trazer um pouco mais próximo da nuvem um processamento dos dados, um pré-processamento e análise, né? Então ele traz para perto ele fica um pouco na interface entre a nuvem e o Edge. Então ele ajuda nessa pré-análise, ele facilita a integração dos processos de gestão de tomadas de decisões locais e também ele reduz a quantidade e frequência de envio de dados para a nuvem, né? Aqui é um quadrinho que a Moxa tem, né, disponibilizado, e aqui mostra claramente como que funciona isso, né? Então você tem os equipamentos de campo aqui numa solução sem fog, eles pegam todos os dados de campo que hoje, assim, a facilidade e possibilidade de você conseguir ter dados de campo e jogar para a nuvem ou para algum sistema de controle é muito maior do que a gente tinha no passado, através de uma solução, deixa eu até colocar o pointer aqui que fica mais fácil. Através de uma solução que te dê uma segurança, você faz essa disponibilização de dados para a nuvem, mas veja só, sem o fog, a quantidade de dados é muito alta, né? Então você está praticamente jogando os dados quase que diretamente para uma aplicação na nuvem. Enquanto que você, quando tem o Fog Node, né? O Fog Node ele faz o pré-processamento, faz de certa forma um armazenamento local de dados e também ele consegue fazer um tráfego de dados muito menor, né? Enfim, também com uma frequência mais bem estabelecida. Então, aqui numa linha geral, né? Colocando tudo numa figura só, a gente tem então na parte de Edge os devices aqui gerando um pentalhão de dados aqui, né? Nas aplicações. Numa linha intermediária, os fog nodes, né, fazendo esse tratamento intermediário, pré-processamento, pré-análise, e dando a agilidade, às vezes, que as aplicações de Edge vão precisar, antes de você ter o dado na nuvem. E a nuvem, aí sim, a gente continua tendo, sim, e é importante, para fazer processamento de grandes volumes de dados, né, toda a parte de armazenamento, a parte de backup seguro, etc. Um pouquinho disso na ISA, né? A gente, como ISA, né, também a gente tem conteúdos nesse sentido. Então, aqui é só um lembrete, tá? Dentro do nosso portal no isa.org, vocês entrando no campo de busca, fazendo uma busca rápida. Isso aqui eu fiz rapidamente. Se você colocar Edge Computing, de cara você vai ter 57 artigos falando do tema. O mesmo vai ser válido para o Cloud e o mesmo vai ser válido para o Fog, tá? Então, dentro do próprio portal da ISA, a gente tem muito conteúdo e muito material para ser consultado e verificado, tá? Deixa eu passar para o próximo. Aqui falando um pouquinho das nossos próximos eventos, né, da agenda, a gente está tendo hoje esse de Cloud Edge. Depois, pelo planejamento, no mês de maio, a gente vai ter um encontro técnico virtual sobre conectividade de redes industriais. Em junho, mais uma conversa com especialistas sobre Big Data e Analytics para manutenção prescritiva. Depois, em julho, um encontro técnico virtual de Cyber e Convergência IT-OT. Em agosto, a gente quer falar um pouco de blockchain para proteção de dados industriais. Em setembro, a gente planejou uma mesa redonda para transformação digital em indústria de processos. Para outubro, os impactos do 5G na indústria, né? Inclusive, tem até bastante relação com o tema de hoje. Novembro, um encontro técnico virtual para falar sobre o marco regulatório de saneamento, que também é algo bem impactante nos dias atuais. E para fechar o ano, uma mesa redonda sobre as habilidades e características do profissional de automação no futuro. Tá? Esse ano ano passado a gente teve, por conta de pandemia, uma agenda muito tímida, né? Praticamente focada em treinamentos, mas esse ano a gente quer retomar essa agenda de eventos virtuais, tá? E aqui para finalizar um pouco da diretoria, né? O Ricardo como presidente, Carlos Paiola é o tesoureiro e ele é o presidente eleito do próximo mandato, né? Do biênio 22-23.
Eu sou secretário, temos a Ana, temos o Tarcísio, o Ricardo, o Edmir Batoni, a Mônica e o Lucas, os principais colaboradores aqui da sessão, tá? E é isso, pessoal. Eu vou passar a palavra para o Cláudio, e antes disso, deixa eu só parar o meu compartilhamento, antes de... Você está com a palavra. Legal. Deixa eu só fazer aqui então a apresentação do Cláudio, acho que, creio que a grande maioria o conheça, né? O Cláudio, ele é diretor do segmento de energia na Microsoft, ele é membro do Executive Board da ISA também, e do Conselho Deliberativo da Atom Ensino Superior. Ele é graduado em Engenharia Química, com pós-graduação em Gestão Estratégica de Negócios, MBA com ênfase em Finanças pelo FGV Babson College e mestrando em Sistema de Gestão no LaTeX da UFF. Ele atuou em cargos executivos na Siemens como head do setor de óleo e gás e também na GE, Dresser e Emerson. Professor convidado nos MBAs da Fundação Dom Cabral em tecnologias disruptivas para o setor de energia de transição digital na UniIBP. Foi diretor-presidente da Bespetro e do Conselho de Óleo e Gás da Abimac. E, não menos importante no meu caso, foi a pessoa que me trouxe para o mundo da automação, né, seu Cláudio? Então, É isso aí, legal. O senhor é coautor desta pessoa que vos fala, tá? E você? Legal. Fico feliz. Primeiro, obrigado pela apresentação, obrigado pelo convite. E também tem uma coautora aqui na plateia, né, se fosse física, né, mas virtualmente, que foi quem me aturou no início da carreira, que é a Meva Duran. Tá? Ela está aí e ela vai matar a saudade também de um dos slides aqui, que eu vou mostrar alguma coisa que nós vivemos juntos. Obrigado, legal. Macaco. Tá contigo. Legal, obrigado, pessoal. Boa tarde a todos. Super feliz de estar aqui com vocês. Vamos bater um papo rápido e depois faremos abertura para pergunta. Aquilo que eu não souber responder, eu prometo para vocês que eu vou estudar e depois eu respondo depois dessa reunião, tá bom? Bom, a fama a moda, né, do digital começou há exatamente 10 anos atrás, quando teve a Hannover Messe 2011. E em 2012, o Schwab, que foi a fundação do World Economic Forum, batizou, tá, a indústria 4.0 da quarta revolução industrial. Todos conhecem, cansados de saber a razão, os alemães queriam dar uma brecada nos asiáticos que estavam entrando em tudo quanto é lugar com bens de consumo, e era muito comum, inclusive na nossa área, né, principalmente na área de válvulas, né, fazer uma engenharia reversa e te entregar um produto pela metade do preço em pouco tempo. Essa mudança também provocou outras iniciativas, como a Society 5.0 no Japão, e que já está chegando no Brasil. Nós temos um grupo estudando a Society 5.0 e já levou isso para o governo. E o Made in China 2025. Se vocês puderem, por favor, dê uma mergulhada nisso, porque é bastante interessante essa estratégia geopolítica da China. Lembrando aí o Belt Road Initiative, né, a Rota da Seda do século XIV, se repetindo agora. Mas eu queria chamar a atenção para vocês desse livro, se puderem, comprem, leiam. Tá? Eu participei da OTC, foi a última OTC presencial 2018, quando o Malcolm Frank, um dos autores, apresentou isso, me chamou extremamente a atenção. O capítulo 8, onde ele dizia, o título é esse, Instrumente Tudo, Gere Gêmeos Digitais, tá? Então, o que significa gerar um gêmeo digital? Nós tínhamos vários outros nomes, né, antes de ser os gêmeos digitais. A gente chamava de fluxograma, de PNI, de simulação, e nada mais é do que essas ferramentas todas juntas, só que de uma forma digital muito mais rápida, com ferramentas muito mais ágeis, que permite não só projetar o equipamento, como planejar como é que ele será montado, se eu vou precisar de usar robô, cobô, N-Bolt ou uma pessoa com 2 metros de altura, eu vou procurar no mercado, e também mantém enquanto ela tiver na vida útil dela todinha. Então, eu consigo hoje fazer diagnósticos, né, de todo e qualquer equipamento, porque eu coloco muita inteligência dentro dele. Essa inteligência é chamada de Internet das Coisas, e no nosso segmento de Industrial Internet das Coisas. Eu vou falar um pouquinho dela. Aqui está um exemplo, né, do que, na sequência do que ele diz, a instrumentação não é mais facultativa, ela é parte do currículo. Eba! Até que, enfim, nós somos reconhecidos, né? Nós que somos da ISA, que começou como Instrumentation Society of America, né? Há exatos 75 anos atrás. Ele diz mais uma coisa, nunca desligue. Por quê? Se
Se vocês prestarem atenção, eu peguei aqui exemplos, tá? Eu não trabalho mais nessa área, então não fiquem bravos, porque eu não estou fazendo jabaculé nenhum. Eu peguei um posicionador inteligente de uma válvula e peguei um instrumento inteligente. Tá? Esses dois instrumentos aqui, eles têm tanta informação dentro desse bloquinho que nunca foi usada. Ou é usada para algum diagnóstico, ou para configuração, para calibração, mas ele não é usado no dia a dia. E por que não era usado? Porque esse elemento aqui do lado direito, ele era responsável por fornecer o que hoje nós entendemos como dado estruturado, uma variável de processo e uma unidade de engenharia. Ele poderia, inclusive, extrair raiz quadrada dentro dele mesmo, se fosse um transmissor de pressão diferencial, para efeito de cálculo de vazão. Mas não, a gente pegava o sinal puro e extraía a raiz quadrada dentro da memória do SDCD ou do sistema SCADA ou do PLC. Ou seja, um hardware nobre que foi construído para fazer coisa muito mais profunda e mais desafiadora, e a gente trazia isso para extrair uma simples raiz quadrada. Só para vocês terem uma pequena ideia do que está nesse quadrinho aqui, ó, tá simplesmente monitoramento de processo de forma estatística. Eu consigo fazer cálculos estatísticos com média móvel dentro desse instrumento, de tanta inteligência que nós colocamos dentro dele. E eu consigo, através da interface, normalmente é uma interface do fabricante, né? Mas hoje, através das padronizações ISA, Foundation Field Bus, HART, etc., eu consigo instrumentos agnósticos fazendo esses acessos, olhar a saúde desse instrumento, se ele está bem ou se ele está deteriorando. A mesma coisa com válvula, eu posso calcular quantas vezes essa válvula abriu e fechou, se ela está agarrando, se ela não está agarrando, e temos aí vários especialistas que dominam bem esse termo. Então, para isso, eu preciso pegar esses dados e jogar em algum lugar para tratar. Se eu quiser pegar os dados estruturados e até os não estruturados e montar um famoso data lake, eu preciso ter lugar para fazer isso. E as desculpas eram sempre assim, olha, o cartão de I/O é caro, a CPU é cara, e o Historian também é caro porque eu tenho que comprar licença e preciso de um servidor grande para ele. E, normalmente, quando a gente conversava com os nossos clientes, né, numa refinaria, numa indústria de celulose e papel e tal, o chororô era sempre o mesmo. Eu gostaria de ter mais variáveis que eu pudesse medir, mas eu não tenho verba para isso. E todo ano, aquela velha história, né, reduz o seu custo, o seu budget em 10%. Então, obviamente, aquilo que não era conseguido na partida da planta ficava praticamente esquecido para o resto da vida. Tá? Então, se eu pegasse uma plataforma de petróleo, por exemplo, um FPSO aí, da Petrobras, aí tem pelo menos uns 50 ativos. Eu cheguei a ter na P57, a 55, até 45 mil I/Os em função da configuração do topside, dessa parte de cima, né, que é o processamento, separação de óleo, de água, etc. E numa refinaria eu posso ter até 20 mil I/Os, entradas e saídas, que seriam aqueles transmissores, principalmente pressão, temperatura, tá? Nível, vazão, etc. E as válvulas de controle, mas também os liga-desliga de motor e a realimentação, saber se esse motor está ligado, se ele não está travado. E, além disso, o diagnóstico de tudo isso. Né? Se esse motor estiver ligado numa bomba e ele estiver dando um overspeed, pode significar que a bomba já cavitou e ela está com seus internos danificados. Tá? Detalhe, de repente alguém foi lá e, olha, ligou tudo isso aqui em rede, né? Como o Guri falou agora há pouco, mas também alguém foi lá e transformou isso aqui num servidor wireless. Então, não tenho mais desculpas de ter precisado de um cartão de I/O físico, eu já consigo me comunicar isso daqui em rede, nos padrões que a gente já conhece, vou falar de alguns deles, e eu posso jogar isso aqui para onde? Para um grande data lake e tratar esses dados com forma mais inteligente. Agora, a gente pode transformar também aquilo que a gente chamava, né, de uma válvula não muito inteligente, que era a famosa válvula on-off de quarto de volta, né? Todos devem ter uma no jardim ou no tanque lá na lavanderia, onde eu simplesmente abro e fecho um fluxo que passa por aqui. Mas essa mesma válvulazinha pode estar num ambiente um pouco mais complexo, como, por exemplo, uma máquina de invase de refrigerante, ou de remédio, ou de vacina, de qualquer coisa. Né? Olha só que interessante, consegue se colocar numa válvula dessa que é menor do que um celular, tá? Esse corpo aqui embaixo, onde uma bateria que dura 10 anos, consigo colocar um sensor de temperatura, consigo colocar 2 sensores de pressão, montante e jusante, consigo colocar um microfone digital menor do que esses daqui, né, que a gente usa para fazer os calls agora, e também um acelerômetro 3D. Mais ainda, comunicação wireless.
Olha só que interessante. Então, se essa válvula, se ela entupir, o ΔP, eu percebo. Se tiver um aumento de temperatura em volta dela, a temperatura cresce. Então, olha que interessante. Essa válvula virou um centro de informação. E não simplesmente mais um interruptor de fluxo. E o que ela passa a ser, então? Um elemento de diagnóstico de uma máquina maior. Então, vamos tentar ver como é que ela funcionaria. Olha que legal, né? Estava indo tudo tão bem, apareceu essa gordura na nossa frente. Mas isso aí, na realidade, é uma gordura. Por isso que se derrete, né, com álcool a 70 graus e lavando ela também se dissolve, que eu quebro a tensão superficial desse invólucro e mato esse bicho. E aí o que aconteceu? Mudou tudo, né? De repente, inclusive o que estamos fazendo aqui agora, tudo remoto. Compra remota, venda remota, retirada na loja, desenvolvimento de projetos, eventos virtuais, etc., tudo remoto. Isso chocou também grandes empresas. Por exemplo, a empresa que eu trabalho, a ferramenta que nós estamos usando agora para fazer esse encontro nosso, pulou em 15 dias de 900 milhões de minutos por dia para 2,7 bilhões de minutos. Também mudou a forma de aprender, né? Muitos receberam um link, nunca tinham usado, e teve que ser obrigado a aprender voando. Empresas como operadoras grandes, aqui nesse caso, tiveram que mandar 40 mil funcionários em uma semana para casa, trabalhar remotamente. E pela primeira vez eu vi sintonia de uma malha de controle de uma plataforma a 200 quilômetros da costa ser feita por uma VPN, o técnico na casa dele, fazendo a sintonia de uma malha de controle. Quebra de paradigmas, porque isso já era entre aspas, proibido, era cláusula pétrea, não pode, e isso foi quebrado. Tá? Então, fazendo um paralelo com uma outra operadora que adotou a transformação digital um pouco mais cedo, ela disse o seguinte, olha, gente, esse papo de digitalização que lançaram na Hannover Messe, isso daí, olha, é tudo papo furado, porque nada do que tem aqui é novo. Tudo isso aqui são tecnologias hiper conhecidas. O que aconteceu foi o seguinte, quem vende transmissor sentiu isso na pele, né? O custo de um sensor caiu pelo menos da metade. O custo de processamento, o custo do hardware de CPU, caiu 50 vezes, ou seja, a lei de Moore estava certa, né? Custo de banda, hoje eu consigo ter banda de fibra 100 megabits por 100, 200 reais por mês. Isso é impensável há 5 anos atrás. E o custo de processamento de infraestrutura em nuvem, opa, surgiu o nome nuvem, caiu 20 vezes. E o volume de dados, já que agora não tenho desculpa de que eu não tenho verba, que o hardware que é caro, cresceu mais de 40 vezes. E a média que cresce em média, 33% ao ano, chegando a 125 zettabytes de dados, o Data Ocean mundial em 2025. Isso daria para a gente fazer uma pilha, 23 pilhas de DVDs da Terra até a Lua, só para a gente ter uma ideia do que significa esse volume de dados. E se a gente for olhar aqui, nessa operadora que é um ícone, como é que ela fez a sua transformação digital? A primeira coisa que ela fez foi aqui, ó. Joga para a nuvem. Então, é muito comum a gente ouvir as grandes empresas, os grandes grupos, dizer o seguinte, cloud first. Por quê? Porque eu não preciso mais gerenciar um mega data center e para com essas desculpas, né, de que eu não tenho como processar os dados. A maioria dessas operadoras, elas são famosas porque a origem do business dela começa com uma grande geração de dados, que é a parte da sísmica, onde elas vão desenvolver os seus campos de produção, lá no offshore, na exploração e produção, onshore ou offshore.
E muitos desses arquivos ainda estão intactos, ou seja, não tiveram tempo de ser processados. E daí para frente começa a crescer, né? Então, usa mobilidade, aumenta a capacidade de computação tecnológica. Aí nós ouvimos falar da impressora 3D, então, palheta de turbina de avião sendo impressa ao invés de ser usinada. Tá? Internet das coisas começando a tomar um vulto tremendo. Em qualquer lugar eu posso colocar agora um sensoriamento, ele é muito barato. A parte de robotização, de vestíveis e agora a parte de cognição. E aqui no final, olha só, como rastrear tudo isso. Tá? Então, quando se fala em nuvem, a primeira impressão que aparece, né, é essa, né, que nós vamos jogar alguma coisa lá para cima, mas não é bem isso, não. Meva, olha aqui, ó, lembra do cirquinho da Poli, que nós fizemos aquela matéria, foi em 81, se eu não me engano, com o professor Mário Guerra. Acabei de perguntar aqui para o Guri se ele ainda tinha contato com ele. Eram nesses terminais aqui que a gente processava, né, junto com o querido Luciano Siguieri, aqueles cartões do SPEC 200 para fazer o point-to-point wiring. Nossa, agora eu fui longe, né? Década de 70 e década de 80. Mas hoje, isso daqui, eu lembro, né? 2K de Fortran demoravam acho que umas 3 horas para eu ter o resultado, né? E os data centers começaram a crescer, ficaram enormes, só que esse bicho aqui, olha, ele é sensível à umidade, ele esquenta, ele se obsoleta muito rápido. Então, inclusive, alternativas como essa, ó, enfiar dentro d'água. Tá? Então, surgiu aí o conceito de cloud, e nesse caso nós temos que lembrar, diferenciar muito bem o que é uma nuvem pública, ou seja, eu acesso, não sei nem onde fica, eu tenho que ter uma conexão de internet, de preferência de boa qualidade, então já começa por aí. Se eu tiver algum dado que pode se perder nesse caminho, então eu já não posso usar nuvem pública, eu tenho que arrumar uma alternativa. Eu posso ter uma nuvem privada. Então, como o Carlos Guri já antecipou, tá? Eu consigo transformar, ao invés de eu ter todo o hardware, propriedade do hardware, manutenção do hardware, gestão do hardware, eu simplesmente uso isso como serviço. E aqui eu pedi, né, a autorização do nosso grande amigo Márcio Venturelli, esse mestre aqui que ele é sempre protagonista em todas as tecnologias, eu pedi emprestado algumas transparências dele pela didática, tá? Então, qual a grande vantagem? Eu só pago quando eu uso. Tá? Outra, eu tenho alguém para cuidar disso para mim, eu tenho alguém para atualizar essas máquinas, e eu sempre que eu quero alguma coisa mais sofisticada, tá? Eu não preciso ficar fazendo refresh de máquina, porque tem alguém que me faz. Esse slide já foi mostrado, né? Onde esses são os grandes fornecedores de serviço de nuvem, o que a gente chama de multi-cloud. Então, a maioria dos clientes, grandes clientes, não se fixam numa nuvem só para evitar o famoso lock-in. A maioria deles também tem usado aplicações low-code e no-code para que eu possa fazer portabilidade muito fácil. E no ramo de exploração e produção de petróleo, criou-se o chamado Open Group, que permite que aplicações ultra sofisticadas não fiquem presas, né? Então elas se tornam agnósticas. Os nossos colegas aqui, Siemens, GE, criaram também os seus ecossistemas para permitir que todo esse IoT tivesse uma utilidade rápida. Tá? O Predix já praticamente saiu de linha com as fusões e os spin-offs de GE e Baker Hughes, e o MindSphere ainda se mantém, ambos residentes em duas nuvens, na AWS e no Azure. Tá? E aí surgiram os nomes SaaS, PaaS e IaaS, que o Carlos já falou, onde eu tenho infraestruturas as a service, onde eu tenho serviço, e software as a service, onde eu não preciso comprar. Então, olha só que interessante. Quem trocou de telefone no último ano e não precisou se preocupar com a lista de contatos, mal sabia que todos os seus dados, os dados dos seus contatos estavam na nuvem. Criou-se, inclusive, né, recentemente no Brasil, a Lei Geral de Proteção de Dados, que é melhor falar o nome completo para não cometer erro na sigla, né? Justamente para permitir que esses dados sejam ultra protegidos. Então, quem é o dono do dado é você. Então, você tem que, primeiro, antes de colocar esse dado em algum lugar, perguntar como é que quem vai tratar o dado vai cuidar do seu dado. Tá? E esse slide ele resume muito bem como é que a automação, utilizando nuvem, tá, poderia dividir as suas aplicações do IaaS, PaaS e SaaS. O on-premise não é do nosso vocabulário. Eu também estou há um ano na Microsoft, uma coisa que eu aprendi, é o data center físico. Tá? O restante é tudo virtual. Tá? E olha como é que funciona, assim como você
Eu estou usando esse exemplo, poderia usar os outros fornecedores também, tá? Isso é mais fácil, por razões óbvias. Assim como você, quando quer baixar um aplicativo novo, você vai lá ou no Google Play ou você vai lá no Apple Store, baixa. Alguns são gratuitos, alguns são gratuitos, mas tem propaganda, outros você prefere pagar. E você não sabe nem quem desenvolveu. Normalmente o critério para você baixar um aplicativo é olhar quantas vezes já baixaram aquele aplicativo se você não conhece a fonte. Tá? Nesse caso a coisa é um pouco mais séria. Então esse aqui é o mesmo marketplace da nuvem Azure, tá? Onde eu tenho na parte de cima as plataformas, onde a parte de baixo os serviços e a parte mais embaixo aqui ainda a infraestrutura de dados. Por quê? Porque eu preciso, lembra, proteger muito bem esses dados. Então, cada zona de fornecimento ou cada região de fornecimento de nuvem pública tem que ter no mínimo 3 sites sincronizados. Cada vez que eu mando dado, esse site ele é triplicado em servidores diferentes. E também ele tem um backup que fica a alguns centenas de quilômetros distante fisicamente do primeiro, de forma assíncrona para fazer o backup do que a gente chama de disaster recovery. Os grandes usuários não utilizam, né, 4G para fazer a transferência desses dados. Eles usam uma ferramenta, são fibra ótica de alta velocidade. Normalmente, uma operadora de petróleo, o mínimo que ela tem é de 10 GB, tá? E eles são chamados de Express Route. Então, olha só que interessante. Da mesma forma que eu baixo o aplicativo, aqui eu consigo navegar e brincar. Né? Se eu quero eu quero começar a trabalhar com IoT, eu puxo aqui o aplicativo de IoT. Se eu quero criar um data lake, eu pego aqui um banco de dados. Se eu quero usar uma ferramenta analítica para esse banco de dados, eu crio ferramentas de Big Data analítica, pronto, é só puxar. Tá? Se eu for aqui, ó, e dar um clique e correr lá para o site da onde eu estou aqui nesse marketplace, e eu fizer uma brincadeira aqui, ó, de procurar um parceiro, por exemplo, tá? Eu vou provocar o Carlos Guri, tá? Honeywell. E eu descubro que ele está nesse marketplace e ele já está tão sofisticado, gente, que ele já tem computação quântica à venda. Tá? Só que tem um detalhe, isso aqui é tão transparente e tão público que aqui embaixo está a lista de preço. Ó. Então, se você quiser brincar com computação quântica agora, você pode vir aqui, ó, e calcular quanto você vai gastar. Tá bom? Só para vocês verem como é fácil, já o PES e o Go. E eu peguei um outro exemplo da nossa área, também um parceiraço nosso aqui, né, a Veva, onde eu estou querendo fazer uma aplicação. Antigamente eu tinha que chamar o vendedor, chegar aqui, dimensionar hardware, pegar a proposta, etc. Agora eu vou lá e eu quero entrar, eu tenho um SCADA que eu preciso montar e eu procurando achei bem aqui, olha só que legal, o SCADA da Aveva. Aqui, ó, Plans and Pricing, cliquei aqui. Aqui embaixo está dizendo a região, opa, Brasil South. Bom, se o cliente for uma empresa de governo, é mandatório que os dados fiquem no Brasil, backup no Brasil. Então, eu sei que eu vou pagar um pouco mais caro por causa de impostos, etc., mas eu tenho que ser no Brasil South. E agora nós lançamos também o Southeast. Tá? Olha que interessante aqui embaixo. Eu posso ter máquinas de uso geral e eu escolho a minha capacidade de memória e aqui o preço. Ó, tá? E eu uso, e se eu quiser contratar por mês ou por hora, eu escolho. Legal é que, se eu quiser fazer alguma coisa mais sofisticada, como por exemplo HPC, a High Performance Computing, eu não preciso comprar um computador específico em HPE. Eu posso simplesmente chegar aqui, ó, escolher qual que eu quero, qual é a capacidade de RAM, e eu já sei quanto eu vou pagar. Isso daqui é chamado como Pay as you go, ou seja, consumi, usei, paguei. Tá? Então, se a gente olhar com carinho esse slide, ele representa basicamente a história toda da S95. O Carlos Guri foi um pouquinho mais didático na apresentação, onde se criaram gateways para jogar a nossa rede de automação para a nuvem. E aqui essa seta eu fiz questão de exagerar nela, porque pela primeira vez nós estamos vendo discussão de convergência do pessoal de TI com o pessoal de automação, ou que a gente chama de tecnologia da operação. Tá? E esses gateways aqui, a tendência
tá? É que eles se tornem cada vez mais baratos, cada vez mais comuns, e em alguns casos, que ele nem seja utilizado, que o sensor com IoT vá diretamente para a nuvem. Tá? Para terem uma ideia do que nós estamos falando, nós vamos entrar agora em alguns data centers. Esse aqui é um data center de geração 3. Você já deve ter passado ao lado deles várias vezes, nunca terem percebido. Tá? Eles são bem disfarçados. Tem um em Hortolândia, tem um do lado da linha amarela no Rio de Janeiro, tem outro em outro, não podemos nem dizer por questões, né, de evitar ataques, né, se alguém quiser fazer um estrago, né? E cada lâmina dessa que vocês estão vendo aqui dentro, gente, tem uma capacidade de até 10 petabytes de processamento, né? Então imagina o tamanho disso. E aqui, ó, um exemplo de um data center, e aqui embaixo um tamanho de um caminhão, para vocês verem, né, a relação. Esse aqui à esquerda é o data center de terceira geração, o da direita é o chamado data center de quarta geração. O data center de quarta geração já vem pronto num container, tá? E é instalado no local, conecta-se energia elétrica, água da refrigeração do ar-condicionado e conexão com a rede e pronto, ele está pronto para começar. E esse aqui é o mais novo filhote, né? Que foi tirado agora, depois de 2 anos submerso, já que um dos meus problemas é a temperatura, nada como colocar ele dentro da água para refrigerar. E ele ficou envolto com câmeras, com inteligência artificial, foi bem divertido. Vocês vão encontrar vários filmes dele no YouTube. E agora nós estamos estudando isso para aplicar onde? No pré-sal brasileiro. Em breve teremos novidades. Tá? Aqui dá um exemplo das regiões, são 61 no mundo. Tá? Só de fibra ótica são mais de 3,5 milhões de quilômetros. E esses cabos aqui, eles existem fisicamente, tá? E tem um novo chegando aqui por esse lado aqui. Tá? E qual é a grande vantagem que converte o pessoal de sair do on-premise ou do data center convencional para a nuvem? Tem várias vantagens. Mas todas elas, pessoal, precisam de uma análise de arquitetura, estudo de latência e fazer o que a gente chama de Total Cost of Ownership, o TCO. Eu tenho que calcular o ROI. Agora, por que o Cloud First, né, essa vontade de mudar para a nuvem, ela é acelerada? Primeiro, quando eu dimensiono um data center, eu normalmente dimensiono ele com sobrecapacidade. Vamos fazer um exemplo aqui? Imagina que essa faixa A aqui é exatamente o quanto eu consumo de dados de arquivo, de processamento de e-mail, pedido, o SAP da Meva está instalado aqui dentro, etc. Então, quando eu emito uma nota fiscal é aqui que eu processo, quando eu recebo o meu contra-cheque ou lerite é daqui que eu processo, quando eu mando um e-mail é aqui que eu processo, quando eu guardo, né, coisas pessoais no meu arquivo, é aqui que processa. Só que tem um detalhe, dependendo da época, eu tenho picos. Então, fechamento do trimestre, fechamento do mês, fechamento do ano, balanço, eu tenho picos de processamento. E aí o que acontece? Eu tenho que prever isso daí. Então você imagina que você é o dono da Magazine Luiza e uma Black Friday. Imagina esse pico para onde vai, né? Então normalmente o que se faz, quem dimensiona o hardware de um data center, dimensiona pelo C para cobrir o B. Só que você poderia fazer o seguinte, a gente chama de instância reservada. Eu pago antecipadamente e reservo o mínimo que eu preciso. E os picos eu pago a hora que eu uso. Tá? Com isso, o que acontece? Se você olhar com lupa, em muitos casos, todo investimento no data center, só 50% é máquina. 15% é edifício, pessoas, etc. Ele mesmo desligado, como ele estraga se você tirar tudo dele, ele consome no mínimo 2 megawatts, quanto que ele ocupado consumiria 3. E na maioria das vezes ele é só utilizado 30%. Então, a hora que você põe isso na ponta do lápis, tá? Se você levar em consideração CAPEX e OPEX, em muitos casos você chega a 33% de redução se você fizer pura e simplesmente tirar o seu data center e jogar numa nuvem pública. Okay? E hoje já é possível também você utilizar share de satélites. Vocês viram aí, né, o ministro Marcos Pontes anunciando o lançamento de 2 satélites. Um na Índia e o outro, eu não lembro onde foi, mas foi agora recentemente. Para processamento de imagens. Alguns vão, por exemplo, monitorar a Amazônia, para ver se não tem início de desmatamento. Depois que começou a desmatar, acabou. E eles precisam do quê? De antenas. Essas antenas agora também são as a service. Tá? Você pode comprar, através desses parceiros aqui, o serviço de antena para processar dados de satélite. Então, como é que a gente era até pouco tempo atrás? E, gente, era até muito pouco tempo atrás. A Petrobras, por exemplo, só foi para a nuvem em outubro de 2019. Nós estamos em abril de 2021, ou seja, menos de 2 anos, ok?
as outras operadoras foram antes. Tem todo um cuidado para isso, né? Então, se a gente olhar agora, como é que nós estamos? Nós estamos com essa parte muito inteligente, cada vez com mais valor agregado em informação, podendo ir diretamente para a nuvem, mas nem sempre eu tenho força suficiente, capacidade de processamento, para mandar tudo para a nuvem diretamente. Tá? Então, hoje, dois grandes protocolos wireless que a gente conhece, né? O da ISA, o ISA 100, para a nossa área industrial, e o para uso geral, o LoRa. Tá? Hoje você consegue comprar sensores para colocar em alguma invenção sua, pode ser inclusive para monitorar carro, monitorar criança, etc., por 3, 4 dólares o sensor já com processador e tudo. Então é muito simples, muito barato de usar. Agora, onde surgiu o conceito de borda ou edge? Tá? Por que mandar tudo para a nuvem, processar tudo na nuvem? Se eu tenho hoje, em alguns casos, devido à latência dessa transmissão, usar uma nuvem privada, ou por que não processar parte dessa inteligência já nessa nuvem privada ou em borda? Tá? Então, aí começam o conceito de separar nuvem pública simplesmente para armazenar dados e processar dados, mas dar um valor mais nobre para essa nuvem que a gente chama de Intelligent Cloud, nuvem inteligente, onde eu vou pegar esses dados e tirar proveito dele. Um deles, aplicar massivamente inteligência artificial para fazer cognição, para fazer prognósticos, para ver, eu vou mostrar alguns exemplos para vocês. Mas eu posso puxar parte disso para cá. Então, um exemplo que o Carlos comentou é, por exemplo, se eu tiver carros autônomos, eu não consigo esperar a latência de ir para a nuvem e voltar se esse carro tem que tomar a decisão. Ele desvia da senhorinha que está atravessando a rua e bate de frente com o ônibus, ou ele atropela a velhinha, né? Essa piada é antiga, né? Mas acontece. Outra realidade aumentada. Hoje está se usando muito, não só realidade virtual, que você fica cegão só olhando o óculos, mas realidade que eu consigo, mista, que eu consigo interagir com o ambiente. Tá? E me comunicar remotamente, com outros me ajudando, através de hologramas. Tá? Hoje, o Hospital Alemão Oswaldo Cruz já está fazendo cirurgia de coração assistida com o especialista em São Paulo e os médicos espalhados em outros lugares. Eu não queria ser o paciente, né? Mas já fizeram e está acontecendo. Inclusive, os provedores de Historian, do PIMS, como foi comentado também pelo Carlos, já estão criando seus gateways e seus processadores em Edge para facilitar a saída para a nuvem. Por quê, pessoal? Porque lembra que o transmissor e a válvula, eles têm sua função, a principal dela, o transmissor de mandar o valor da variável de processo, e ela é tão importante que ela está no Historian. E esse Historian serve para fazer balanço de massa, balanço de energia, simulação, emitir relatórios, e alguns deles até fiscais. Então, se eu compro petróleo, se eu vendo petróleo, compro combustível, vendo combustível, se eu bilheto uma energia elétrica, se eu bilheto um consumo de água, eu tenho procedimentos que precisam estar registrados e rastreados. Então, ele tem um fator muito nobre para isso. Mas hoje, aqui está o exemplo, né? Esse é um produto novo, tá, da própria Osmo, fazendo propaganda para eles, mas eu não ganhei nada para isso, nem um jabá. Já se preocupando em aplicar a computação em borda e também transmitir dados que não precisam de tratamento sofisticado para ser feito na nuvem, que é muito mais barato. Surge aí, então, que já foi comentado, da computação em FOG, tá? E aqui, depois eu passo para vocês esse manual que está aqui do lado esquerdo, tá? Eu vou compartilhar com os colegas aí da ISA e eles disponibilizam para vocês, que é um tratamento bastante detalhado, bem interessante, do cloud para Edge, tá? E aí passa, obviamente, pelo FOG. Tá? E aqui um exemplo, gente, de um Edge Computing, de uma computação em borda ou de uma nuvem privada. Tá? Essa lâmina aqui é uma daquelas que estava lá no data center de terceira geração. Ele tem uma capacidade de gerar uma nuvem da onde ele estiver instalado, pode ser num condomínio, pode ser numa fábrica, numa refinaria, numa plataforma, de até 10 petabytes. Para quem não sabe, é 1000 terabytes. Tá? Ele tem também uma coisa interessante, capacidade de machine learning, de altíssima capacidade de inteligência artificial. Então, eu não uso ele simplesmente para processar e armazenar e comunicar, mas também, né, que é o conceito do brainwave, ondas cerebrais, onde eu já consigo tratar muito parte desses dados. Então, se eu quiser ter o meu carro autônomo ou drones passeando pela minha fábrica ou pela minha refinaria,
não dá para usar nuvem pública. Eu preciso ter um bichinho dele aqui. Detalhe, pay as you go. Você tem o hardware, esse hardware não te pertence, tá? Mas você só paga pelo uso. Okay? Exatamente igual à nuvem pública. Okay? Com as vantagens, você pode empilhá-los, então você vai crescendo a tua demanda, você vai aumentando essas pilhas. Tá? Você pode ter ela móvel, então eu posso ter uma nuvem onde eu solto meus drones, por exemplo, para fazer uma inspeção numa rede aérea, elétrica, onde eu vou embaixo, né, como eu quero, não quero ter perda de tempo em latência, e eu posso também torná-lo mais robusto, tá? Onde ele serve, por exemplo, para catástrofes, acidentes, e pode ir nas costas da pessoa, né, alimentação e beleza. Vamos dar uma olhadinha nele. Deu para entender, então, agora a diferença entre rede pública, edge computing, rede privada, né? Então, as aplicações são essas, onde eu quero usar machine learning para reconhecimento facial, de automóvel e etc. Eu quero eliminar a latência, eu preciso disso. E, detalhe, gente, nós não vendemos. Não estou fazendo jabá, não. Os grandes fornecedores de hardware é quem são os provedores desse hardware, entendeu? Os tradicionais aí que vocês conhecem bem. E eu vou mostrar algumas aplicações que vários colegas que estão aqui assistindo hoje já estão usando, tá? Eu citei aqui o Hospital Alemão Oswaldo Cruz, que está fazendo cirurgia de coração com assistência remota, mas alguns grandes operadores já estão, empresas automobilísticas estão usando para treinar novos funcionários. Então, essa pessoa ela não precisa de treinamento em sala de aula mais, ela veste aqui o óculos com uma assistência remota, ela vai interagindo com o holograma, ela pega a peça no almoxarifado, na estante certa, vê como é que monta, instala, dá o torque necessário e acabou. Tá? Também é possível fazer isso com iPad ou com o próprio smartphone, onde eu rabisco, eu que sou o orientador, né? Estou no meu ar-condicionado, aviso do colega que está lá no meio da planta, não é essa válvula, é essa válvula que você tem que fechar e assim por diante. Ah, então, se eu puder ter uma mão livre, eu posso usar um smartphone. Se não, eu faço isso. What if there was a way for employees to work together from anywhere, when everything is on the line? Employees are the heart of every business. It's their resourcefulness, ingenuity, and drive that get the job done. But even the best employees need help from people who aren't there with them. Now employees on site can work side by side with experts in remote locations. In an instant, they can share what they see, lend a helping hand, walk through the process step by step, helping solve problems in real time. This is a new vision for work. Now employees can work smarter and bring in the people they need with just a tap.
They can troubleshoot, repair, and perform with confidence and speed. They can move freely, pull critical information into view, and stay focused on the task. Their hands free to do the work. This is collaborative problem solving at full speed. Your people, united across time and distance, more connected, more informed, and more efficient. Now employees can work together from anywhere. They can go there without being. Então, como é que será o trabalhador do presente, não do futuro, né? Ele equipado com wearables, vocês lembram naquele roadmap da Shell, lá no final dela, né, daquela curva? Então, primeiro, se ele precisa de mais força, ele tem um exoesqueleto para ajudar, ele tem uma interação por holograma, né, usando realidade mista, e todo um sistema cognitivo por trás, usando inteligência artificial, que o que ele fez correto aqui, automaticamente está atualizado para que o próximo que vier fazer, faça melhor ainda, tá bom? Então, alguns exemplos, olha, isso aqui é recente, hoje é padrão na Petrobras, tá? Usando imagem de câmera de segurança convencional, aplicando inteligência artificial para segurança dos operadores que estão aqui no drill floor. Isso aqui é uma sonda de perfuração, tá? Então, aqui, por exemplo, se você está em cima de uma carga, embaixo de uma carga suspensa, ele te alerta, tá? Se você vai passar por um caminho que ele está obstruído, você também é avisado. Aqui, um outro exemplo, né? Uma oficina onde tem alguém sem o EPI. Isso aqui dá para se fazer também com não preciso de nada sofisticado, a imagem de um celular me permite fazer isso, tá? E é isso aí que eu queria mostrar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Aberta a perguntas, Carlos. Tem uma pergunta aqui do Newton Fernandes no chat. Me parece que em alguns momentos o Edge Computing pode ser visto como uma sobreposição do SCADA Mass Pins. Como você vê essa situação? Por que Edge Computing se já tem o PLC SCADA Mass Pins no meu processo ou fábrica? Então, primeiro, eu ia devolver uma pergunta para o Newton. Newton, eu queria saber se você atualizou teu celular no último mês, né? Você nem sabe, né? Você tem um automático lá que faz uma atualização de software automaticamente. Agora eu pergunto, os PLCs que você tem no seu sistema SCADA, quando é que eles sofreram a atualização? Só um minutinho que tem uma emergência aqui. Desculpa, pessoal. Voltei. Voltou. Então, o que acontece? Você tem que tomar cuidado quando você compara TI e TO, né? Muitos sistemas ficam até, entre aspas, obsoletos, porque o patch de atualização ele é considerado de alto risco, né? Porque eu brinco muito com a turma, né? A diferença entre uma empresa de manufatura, por exemplo, uma automobilística, e uma refinaria. A refinaria roda 24/7 e não para nunca. Inclusive as manutenções, aqueles paradões, aquelas paradas programadas já deixaram de existir, né? Enquanto que o TI, toda quinta-feira você recebe uma atualização do Bill Gates lá para colocar no teu micro, ele restarta automaticamente, às vezes no meio de uma palestra. Então tem coisas que a gente vai continuar mantendo convencional. Tá? O que está se aplicando nos sistemas SCADA agora é virtualização, que é um pouco diferente. É onde eu pego máquinas, que eu já tenho muito hardware dedicado a on-premise, eu uso técnicas de virtualização, onde eu junto essas máquinas com redundância de disaster recovery, etc., que me permitem reduzir o número do hardware e manter a mesma disponibilidade. Tá? Agora, o que o SCADA tem que fazer e que um DCS tem que fazer, um SDCD, como vocês querem chamar, que é a atuação no processo, está se discutindo nesse momento a possibilidade de lógica em nuvem. Aquelas que não são críticas. As que são críticas vão continuar com seus níveis de redundância, seus níveis de segurança, seus níveis de redundância de rede, etc., mudando um pouco a capacidade de processamento e etc., né? Ou virtualização das máquinas, principalmente da interface humano-máquina. Mas onde a gente vai jogar, o Edge vai pegar muito forte, já está pegando muito forte, por exemplo, esse vídeo analítico que eu mostrei, ele não é para melhorar o desempenho de processo em si.
ele é utilizado para segurança de pessoal. Com segurança de pessoal, reduzindo risco de acidente, etc., a produtividade da unidade aumenta naturalmente. Outro ponto interessante que o Edge entra bem. Operadores de campo. Tá? Se você pegar relatórios da ANP e pegar de entidades que congregam refinarias do mundo inteiro, 26% das paradas não programadas acontece por erro humano. Independente se o cara é treinado no OTS, ele tem reciclagem, etc., o ser humano corre o risco de falha, principalmente o menos experiente. Né? Os mais velhos estão se aposentando, a reposição é difícil, algumas indústrias não atraem jovens talentos. Então, o que você pode fazer? Usando o Edge Computing e realidade aumentada, fazer com que esse erro diminua ou elimine, tá? Mas nós não vamos acabar com o sistema escada convencional, nós vamos otimizar e vamos virtualizar para reduzir hardware, isso sim. E aqueles dados que a gente nunca instrumentou porque eram caros e são necessários, manda para a nuvem, tá? Manda para a nuvem. Ou no Edge, ou diretamente na rede pública, tá? Tá. Obrigado, Marco. Tem um outro comentário da Valentina aqui, falando assim que para tudo isso funcionar, precisamos de uma internet realmente potente. O que é mais seguro, usar direto a nuvem ou Edge? Isso acho que você vai falar que é um pouco de... Depende, né? Depende. Se eu não posso ter latência, se eu não posso ter atraso, né, aí tem que ser Edge. Agora, com o 5G chegando, isso muda um pouco. Por quê? Porque as operadoras, nas suas estações, nas suas radiobases, estarão usando o Edge. Tá? E porque o 5G, pela sua característica, ele não lembro agora quantas vezes mais rápido e etc. Então, o 5G vai mudar o conceito. Agora, literalmente, a internet tem que ser de alta qualidade, por isso que as grandes empresas usam o Express Route. São rotas cabeadas de fibra ótica que vão por caminhos diferentes, tudo cheio de sofisticação. E onde eu não tenho acesso à internet e eu gostaria de ter, tá? Alternativas estão surgindo. Agora no Brasil vai ser regulamentado a que a gente chama de espaço ocioso de TV aberta, que é o TV White Space, tá? Onde eu pego TV normal, quando você pula do canal 5 para o 7, esse canal que está vazio, se desenvolveu tecnologia de baixo custo, que principalmente para pessoas digitalmente excluídas, locais extremamente remotos. Isso começou nos Estados Unidos, mas já tá aqui no Brasil. E o primeiro teste oficial vai ser feito com a Embrapa, com uma licença especial da Anatel, no centro-oeste brasileiro, onde eu não consigo, por exemplo, aplicar IoT e inteligência na agricultura, com drones, fazendo análise, porque vocês viram que eu preciso, tá, de internet rápida. Tá? Então, nesse caso, vai ser uma internet com acesso público, porém com Edge também. Vai ser um mix. Então, o que a gente tem chamado agora, tá, de hybrid cloud. É caso a caso. Para isso tem que chamar de especialista. Certo. Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui no chat. Por enquanto não, pessoal. Se quiser fazer por microfone também, podem fazer. Eu queria só, assim, de novo agradecer, Mark, assim, contar com um comentário pessoal, né, com base na sua experiência. Você aí na sua carreira de automação, você viveu muitas transições, né, pneumático, 4x20, redes. Eu tenho 17 anos aí em automação, não tenho tanto tempo quanto você e muitos colegas aqui, mas, assim, vivendo o que eu estou vivendo agora nessa parte de cloud, edge também, principalmente vindo muito forte, você vê que é uma coisa que é uma revolução que a gente está vivendo aqui, é uma coisa que vai mudar muito a automação como a gente vê atualmente? Sim, bastante, pode se preparar. Tá. Por exemplo, se você pegar aquele vídeo que eu mostrei da valvulinha, tá? Você viu que ele manda o sinal para a nuvem e de repente ele recebe o atordoarzinho vermelho, abre, né, porque está vazando a jusante, né? Nós vamos discutir isso agora em maio, na Rio Automação, lógica em nuvem. Para que eu preciso de hardware? Se a lógica é simples, se ela não é crítica, aí sim eu não preciso gastar com hardware
local, físico. Eu posso colocar isso na nuvem. Então, isso já acontece. Você já acende a luz, você já muda o ar-condicionado da sua casa, você já liga o rádio, você já abre a porta da sua garagem, tá? Você militariza a zona em volta por questão de segurança, porque detetou algum movimento, e essa lógica você não sabe onde está sendo executada, está sendo executada na nuvem. Tá? Se você olhar na Siemens, o PCS7 Neo, e a Radix, inclusive, fez um piloto desse há uns 3 anos atrás com a Exxon. Tá? Então, aquela lógica que não faz sentido estar dentro de um hardware tão nobre, essa vai para a nuvem. Tá? Isso não também o sistema de aprendizado. Né? Perdão. Tudo que você aprendeu de otimização até agora, de RTO, de controle avançado, de multivariável, do analisador virtual, que você gastava uma nota do caramba, né? Era aquele mega computador em cima do SDCD, esquece, isso aí acabou. Tá? Então, machine learning, inteligência artificial, nada mais de algoritmo como é que chama? First principle, etc. Meu amigo, é aprendizado, é aprender a fazer, é a técnica do best operator. Uhum, legal. Agora, por que isso é possível de fazer hoje? Porque ficou barato. Em máquina, eu posso fazer um HPC na nuvem, não preciso mais comprar um supercomputador ou um computador HPE. Eu preciso, né? Eu uso quando eu quero. Não deu certo, desligo e paro de pagar. Legal. E tem aqui o Lucas, quer fazer uma pergunta, Lucas? Só abrir o microfone. Opa, alô? Oi, estamos ouvindo, estamos ouvindo. Sim. Estamos ouvindo. Fala, Lucas. Não, quero primeiro cumprimentar o Maca, né? Excelente apresentação aí, como sempre, né? Trazendo alguns insights aí para todos aí da automação. E eu queria complementar, na verdade, a tua pergunta, Luiz. Porque é o seguinte, eu entendo, tá? Que tecnologicamente falando, não existe mais necessidade de escada, de SDCD e de PLC. Assim, existe uma questão política, existe uma questão de medo, existe uma questão de adaptação, mas o fim disso, é claro, né? Eu vejo sinais, né, na empresa que eu atuo, seja na Siemens, seja na Rockwell, onde eu atuava no passado. E, bom, se a gente está caminhando para esse fim, seja que há 20, 30 anos ou mais rápido que seja, eu imagino que as empresas de TI estão se adaptando para se tornarem empresas de automação e o contrário. Né? E eu queria perguntar para o Maca, que está na Microsoft hoje, está agora mais no mundo do TI. Maca, você percebe essa movimentação no mundo das empresas de TI para criar? E se sim, quais os sinais que você nota? Você nota que há uma movimentação de criar alguma nuvem específica para a lógica, a virtualização de PLCs, né, para a atualização talvez dos protocolos antigos de APC? Seria bacana se comentasse essa movimentação por parte das empresas de TI. Eu acredito que, inclusive, a sua contratação seja parte desse processo. Né? Exatamente. Comentar um pouco. Exatamente. É incrível, né? Eu tive um choque tremendo quando entrei na Microsoft e descobri que tinha gente muito mais experiente do que eu em óleo e gás. Acabamos de contratar um colega com 20 anos de total. O Alberto Manuel, que trabalha diretamente comigo, é um português baseado em Amsterdã, trabalhou na Petronas não sei quantos anos. Então, o interessante é que hoje o pessoal de TI, entre aspas, né, discute com o cliente análise de sísmica com propriedade, com conhecimento. Então, não é só na parte de automação, na parte de redes, não. A gente está discutindo coisas do business do cliente. Então, quando a gente faz um trabalho de transição, de transformação digital hoje, não importa o segmento de indústria, a gente trabalha a técnica dos 3 horizontes. Tá? O primeiro horizonte é automatizar aquilo que dá para automatizar as is. Então, uma pergunta que eu sempre faço: quem aqui ainda aprova algum documento como chefe, usando uma caneta fountain pen, né? Uma caneta, como é que chama isso aqui? Uma caneta tinteiro, está totalmente obsoleto. Pronto. Então, tem ponto de melhoria? Tem. Porque se o teu concorrente já não está usando Adobe Sign, DocuSign, etc., ele está ganhando em produtividade com você. Você vai perder competitividade. Então, é a concorrência que vai fazer você, numa hora, tirar o medo, tirar a política e adotar a tecnologia. Né? Então, hoje, o segundo horizonte é quando você sofistica o teu negócio. Então, eu não preciso mais ter uma equipe enorme gerenciando meu data center. Inclusive, o hardware da sala de controle
desde o ano 2000, depois do bug do milênio, é o mesmo da TI, o switch é o mesmo, o cabo é o mesmo, a EHM é a mesma, o Windows é o mesmo. Tá? Então, essa evolução já aconteceu, esse choque, entre aspas, de mudança de cultura já aconteceu. Tá? E, em breve, né, a gente vai estar vendo essa exponencialidade ainda maior. Sobre eliminar totalmente o PLC, eliminar totalmente... Se você pegar o lançamento que vai acontecer agora na Hannover Messe, se você olhar... quem sempre foi o grande patrocinador da Hannover Messe? Olha aí. Sempre foi a Siemens. O stand dela tinha mais de 10 mil metros quadrados. Esse ano, o grande patrocinador da Hannover Messe, Microsoft. Tá? Então, deu para entender, né? E quando eu cheguei, quando me chamaram, foi justamente para trazer o linguajar da automação, do TO, para dentro da TI. E pela primeira vez, os meus colegas da Microsoft ouviram falar de ABB, de Aveva, de Schneider, de Honeywell, de Emerson, de Yokogawa, de Rockwell. Todo esse pessoal também gostaria de mostrar, Siemens, Bentley, nós já tivemos junto quantas vezes, Lucas, né? Num cliente que não adiantava você ir lá tentar oferecer todo o diagnóstico do seu sensor, toda a colaboração do seu software, porque era barrado no cara do TI, o cara não sabia o que estava falando, porque a infra era de TI. Então, a partir do momento que uma Vale eliminou o grupo separado de TA, juntou ele com TI, criou um centro de tecnologia, teremos seguidores. Tá? Então, não sei se eu respondi no detalhe a tua pergunta, né? Mas existe uma tendência acelerada? Sim, existe uma tendência acelerada. Tá? Mas algumas coisas não vão mudar, né? Não vão mudar não só por questão política, mas por questões até de segurança. Tá? Eu não vou abandonar um CLP de tripla redundância que está segurando uma refinaria, tá? Não importa qual a tecnologia dele, tá? Por um processador na nuvem, em edge ou não edge, pelo amor de Deus, isso aí eu não vou... Da mesma forma, eu não vou, né, passar por uma cirurgia que um estagiário vai pegar um óculos de realidade aumentada e vai me meter o bisturi no peito, assistido por um neto do Zerbini, que está lá em Londres. Pelo amor de Deus, então tem certas coisas, né, que a gente ainda vai manter o tradicional. Legal. Deixa eu ver, tem mais perguntas, pessoal? Bom, pessoal, deixa eu ver aqui no chat, não tem mais nenhuma pergunta, Maca, acho que conseguimos aí fazer um evento de altíssima qualidade, bastante pergunta, pessoal, bastante participação aí. Te agradeço novamente pela apresentação e esperamos aí, quem sabe, contar nos próximos eventos aí, talvez como ouvinte também, né? Então, com certeza. Obrigado mais uma vez em nome da ISA São Paulo, pessoal, Maca, e até o próximo encontro. Obrigado, pessoal. Forte abraço e contem sempre comigo, tá bom? Obrigado, boa tarde.